Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Mayara e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como alugar uma casa fora do Brasil do jeito certo. Se você quer evitar passar nervoso, evitar problemas, até porque você é foreign. Foreign significa estrangeiro. Se você é estrangeiro, as pessoas que moram naquele país que são nativas, muitas delas vão querer tirar vantagem dessa situação. Se você quer evitar essas coisas, se você quer evitar gastar os seus euros porque alguém te passou para trás, continua nesse vídeo que ele é para você. Cheguei! E hoje o assunto do vídeo nada mais é, nada menos do que sobre aluguel de casas fora do Brasil. Mas calma aí, esse vídeo ele não é como qualquer outro que a gente vê por aí. Esse vídeo é diferenciado. Agora fala, Mayara, por que esse vídeo é diferenciado? Porque eu não vou te passar sites onde você vai encontrar essas casas, eu não vou te passar endereço, telefone ou até mesmo app para você encontrar casas para alugar. Sabe o que eu vou te passar? Eu vou te passar estratégias de como você vai se comunicar e como você vai fazer o seu contrato de aluguel para você não ser passado para trás e perder os seus queridíssimos euros. Para que não te enganem pedindo a sua ID card e não te entreguem contrato. Para que você não perca dinheiro no final do mês. Para que o dono da casa não diga que você estragou a casa dele inteira. Para que você não pague eletricidade e água a mais. Para que você não perca o dinheiro do seu depósito. Para que no final da história você não seja acusado uma pessoa totalmente louca, crazy, porque você é foreign. Primeiramente, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Mayara, eu moro aqui em Malta há mais de 3 anos. Criei esse canal para me comunicar com vocês sobre como que é a vida fora do Brasil. Então acredito que eu carrego algumas informações super importantes e valiosas para quem quer vir para Malta e também para quem quer vir para Europa. Como eu já disse para vocês no início desse vídeo, o assunto é sobre aluguel. Aluguel de apartamento, aluguel de casa, T1, T2, enfim, gente. Porque eu sei que em Portugal eles chamam de T1, T2, enfim. Aqui a gente fala normal, um flat, um apartamento com 2 ou 3 quartos. E se você está querendo morar fora do Brasil, esse vídeo ele com certeza vai te ajudar. Claro que eu fiz ele pensando em como eu poderia agregar, uma vez que eu também já fui no YouTube assistir vídeos de como alugar, eu já fui essa pessoa aí que entrou na rede social para saber como alugar e eu só encontrei vídeos falando aonde eu encontraria esses apartamentos. Mas eu não encontrei nenhum vídeo me dando orientações ou conselhos de como me portar e de como me comunicar, né? Com o dono da casa, como me portar, o que cobrar, o que fazer para não ser passada para trás, porque essa é a parte que ninguém fala, mas eu vou compartilhar com vocês, porque eu gostaria muito, mas muito mesmo, de antes de fazer os primeiros contratos de aluguéis aqui fora do Brasil, que alguém dissesse o que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Então, se você tem interesse, se você conhece alguém que tem interesse, continua nesse vídeo que ele é pra você. Primeiramente, gente, quando você vai alugar uma casa e o dono da casa fala, ah, ok, você me passa o seu documento, me passa a sua ID card ou seu passaporte, porque para quem não sabe, a gente consegue fazer um contrato, seja de aluguel de quarto ou um aluguel de casa, apartamento, usando o nosso passaporte. Por quê? Porque são questões diferentes. A questão de a gente ter um visto e ter permissão de residência é lidada com o governo, com a embaixada, com o país, enfim, questões de contrato, eles não são muito ligados a isso. Tá? Eles não são muito ligados, você tá aqui legal ou não? Alguns sim, tá? Eu não vou mentir, porque existem algumas pessoas
Sim, e pessoas elas comentam, tá? Pessoas comentam. Dependendo de onde você escolhe morar, se for uma vila pequena, todo mundo sabe. Se você começa a compartilhar essas coisas mais pessoais, todo mundo sabe. Mas a questão é que eu não indico ninguém a morar fora ilegal, então não tenho porquê você alugar uma casa com seu passaporte. Ou seja, vamos usar a permissão de residência, ID card. Quando o dono da casa pede a sua ID card, você precisa ficar atento. Atento por quê? Quanto tempo ele vai levar para fazer o seu contrato com a ID card? Porque nesse momento, gente, eu sei e eu entendo que nesse momento o fato do dono da casa ter o seu documento para poder emitir o seu contrato de residência pode ser uma total emoção, uma ansiedade, assim, porque você encontrou um lugar para ficar. Então vai ser sabe? Porque você encontrou um lugar para ficar e porque você não vai ter que ficar procurando mais e se desgastando com esse assunto. Mas o que, gente? O que eu peço para vocês é que vocês sejam responsáveis e tenham certeza de que o dono da casa está fazendo esse contrato para vocês, tá? O que você vai falar para ele? O que você vai se atentar nesse momento? O período que ele leva para poder fazer o seu contrato. Mais uma coisa que eu falo para vocês: tirem foto do meter. Mas Mayara, o que é um meter? O meter, ele nada mais é, nada menos do que o aparelho que registra a quantidade de eletricidade que você gasta. Ou seja, medidor de eletricidade, né? Acho que a gente conhece, tem isso no Brasil, tem isso aqui também. Por que eu falo isso? Você não sabe quem morou na casa meses antes, semanas antes, dias antes de você. Você não sabe quem morou, o que aconteceu, se deram uma festa um dia antes, você não sabe. Então tire uma foto e make sure, tenha certeza de que a conta que você vai pagar ou que você já está pagando, ela é coerente com os gastos que você tem. Por quê, gente? Especialmente em novas construções, eles podem até dividir o meter e você não vai saber. Então não perca esse insight, sabe? Tira foto, tenha certeza de que você está pagando é aquilo que você está gastando. E que ninguém está dividindo o seu medidor de eletricidade entre 2 ou 3 flats, ou entre seu flat e uma construção, porque isso pode acontecer. E o que eu falo para vocês? A gente, né, nós que não somos nativos, naturais daqui, nós somos foreign. E é muito mais complicado você provar que você está certo do que um nativo falando no idioma deles, uma pessoa que nasceu aqui, que fala a língua deles, que é daqui, chegar e falar que você está errado. Por quê? Porque você precisa ter provas, você precisa ter documentação. Só pelo fato de você não ser daqui, já vai ser um pouquinho mais complicado de você falar que você está na sua razão, principalmente se nem contrato você tem, né, querido? Então, se você não tem nem contrato, você não fala mais nada. Desculpa. Fatos acontecidos de que o dono da casa alugou a casa e o que ele tinha? Ele tinha painel solar. Aqui em Malta, não sei se isso funciona como uma regra para a Europa, tá? Mas aqui em Malta, quando a pessoa tem painel solar, ela recebe um desconto na eletricidade, tá? Ela recebe um desconto no valor total que ela deve pagar na eletricidade. Aqui as contas, elas vêm a cada 2 meses ou a cada 3 meses, depende de onde você mora. Mas vem no papel, onde você consegue ver a quantidade que você gastou de eletricidade, a quantidade que você gastou de água e se tem algum desconto dado pelo governo ou não. Como eu disse, quem tem painel solar recebe um desconto. E nessa casa da qual esse garoto alugou, tinha o painel solar e, por exemplo, ele pagava 500 euros por mês devido ao aluguel do flat. Ok, veio a conta 300 euros. Ao analisar a conta, ele tinha praticamente 200 euros de desconto por conta do painel solar. Só que o dono da casa
ele queria, né? Como eles querem fazer dinheiro, ele fez o quê? O painel solar é meu, você vai me pagar o valor que o governo deu de desconto, mais o valor que você gastou, mais o valor do aluguel, que no caso deu praticamente 800 euros. Como eles eram mais próximos em relação a trabalho, ou seja, era o dono da casa, era o patrão, o dono da empresa onde ele trabalhava, o dono simplesmente pegou 800 euros do salário dele. E como ele não tinha o contrato, olha aí, gente, a importância de ter o contrato. Como ele não tinha o contrato de residência, ele acabou tendo que pagar e perdeu euros. Então, gente, make sure que o dono da casa vai fazer o seu contrato. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, e que eu uso isso como conselho, tá? Cada um aqui é livre para fazer o que bem quiser, para escolher onde morar, o que fazer, o que perguntar, o que pedir. Enfim, todo mundo aqui é livre. Só que esses conselhos eu dou por quê? Porque eu gostaria muito de ter assistido um vídeo com as coisas que eu estou falando aqui para vocês. Outra coisa, se atente ao clima. Por exemplo, se você decide morar em um país onde é um país turístico, você deve se atentar a isso. Por quê? Porque o dono ele pode te enrolar e te segurar dentro daquele apartamento até o verão. E no verão ele fala pra você o quê? Bye bye. Por quê, gente? Porque no verão, como tem uma grande circulação de turista, ou seja, aluguel, customers, passeio, venda disso, venda daquilo, eles acabam ganhando mais, o mercado fica muito mais concorrente e os preços ficam absurdamente caros. Então, tenha certeza, porque às vezes eles falam, eu vou fazer o contrato para você. Eu vou fazer o contrato, vou fazer, você manda o seu documento, xerox, foto, não sei o que você vai querer fazer. E aí, ele não faz. Chega metade de um mês antes do verão, ele fala bye bye. E você não tem provas, você não tem contrato. Você vai ter que sair e procurar outro lugar que às vezes pode ser mais caro, né? Você vai perder euros. Então, gente, make sure, tenha certeza de que o dono ele está realmente empenhado em fazer o seu contrato. Seja ele por 1 ano, 6 meses, 3 meses, 2 anos, enfim, tenha certeza de que você tem um contrato em mãos. Porque o contrato, ele não é só importante para isso, né? Ele também vai te permitir fazer um cartão de ônibus, caso você precise usar o transporte público, eles vão pedir um comprovante de residência. Ele vai ser importante na hora de você aplicar para um visto de trabalho ou um visto de estudante. Por quê? Porque você tem que comprovar que você tem aonde ficar. E como que você vai comprovar isso? Com o seu contrato de residência. Seja ele de aluguel de um quarto, seja ele de aluguel de um flat, seja ele como for. Mas que seja, que você tenha esse contrato. Mais uma coisinha, gente. Tire foto do flat aonde você vai morar. Mas eu não quero encher minha galeria. Faça um vídeo, mas também não faça aquele vídeo corrido que não dá para enxergar absolutamente nada. Faça um vídeo mais pausadamente, que você consiga enxergar as coisas e que você consiga registrar como que o apartamento foi entregue para você. Claro, se tem sinais de uso, normal, é impossível ficar intacto, mas se algo está quebrado, alguma fissura, se tem alguma coisa rachada, assim, absurdamente, ou enfim, gente, algo que seja perceptível e algo que seja considerável, tire foto, guarde e teste, gente. Aqui, as pessoas, elas alugam as casas e elas são casas completas, né? Com aparelhos de passar ferro, micro-ondas, algumas casas, a maioria das casas são assim, tá? Máquina de secar, máquina de lavar roupa. Alugou no dia mesmo. Já vai, testa, vê se tá funcionando, se não tá, sabe? Faça isso. Por quê? Porque é uma garantia, é uma segurança que você tem de que algo está funcionante ou de que algo não está funcionante e ela te alugou e depois vai te cobrar, tá? E outra coisa, pessoal, quando você for se comunicar com o owner, que é o dono da casa, make sure
que você está registrando isso. Mesmo que você tenha que depois ligar para ele ou ir na casa dele e falar, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Make sure que você documentou o que tá acontecendo, sabe? Você tem as fotos, você tem as mensagens, você está se comunicando. Deixa isso registrado, porque depois é muito fácil ele falar, ela falou de uma maneira que eu não entendi, porque é outro idioma, né? Ela falou de uma maneira que eu não entendi, ou ela não me falou, ele não me disse nada. Enfim, gente, é muito fácil pro owner falar que a pessoa, né, o inquilino que está na casa, está errado. Então, preste atenção nisso e se atente em documentar e registrar isso. Seja por WhatsApp, seja por e-mail, Messenger, enfim. Make sure que você consegue registrar algumas coisas. Mais uma coisa, gente, o valor da casa, caso o dono da casa esteja te cobrando um valor extremamente absurdo, que não contextualize com aquele local, por exemplo, você vai pagar 600 euros de aluguel, então que ele te entregue um flat, que seja um flat completo, que tenha as coisas, sabe? Que tenha uma televisão, que tenha micro-ondas, que tenha a máquina de lavar. Eu sei que a gente, né, que é brasileiro, no Brasil, normalmente eles alugam a casa vazia. Não tem cama, não tem micro-ondas, não tem botijão de gás, não tem fogão. Algumas casas têm, outras casas não têm, mas a gente não tem essa cultura de ter que ter isso e cobrar por isso. Só que aqui fora, sim. Até porque você vê que as outras opções de aluguel, elas são com apartamento, casa completa. Então não tem o porquê você pagar a mais, né? Ou você pagar por algo que eles estão te entregando sem valor. Então, tenha certeza de que você está pagando por aquilo que você está recebendo. E outra coisa, gente, como eu estou falando de aluguel nesse vídeo, o valor, ele pode ser diferente. Para mim, 500 euros pode significar algo extremamente caro. Para outra pessoa, 500 euros pode ser algo totalmente simples. Ou seja, para algumas pessoas, quando se trata em valor de aluguel, eu posso falar para vocês, 600 euros é um valor que é um pouquinho mais caro. E outras pessoas podem falar que 600 euros é um valor totalmente tranquilo de pagar. Vou dar um exemplo para vocês. Em Dublin, um quarto compartilhado é praticamente um valor de 800 euros no mês. Aqui em Malta, onde eu moro, você vai encontrar penthouse por 800 euros ou até mesmo um flat com 3, 4 quartos para você por 800 euros. Então, você tem que considerar o custo de vida com o valor que você recebe de salário, né? Ou seja, custo de vida e salário mínimo. Eu já expliquei, inclusive eu vou deixar o card aqui em algum lugar desse vídeo, sobre custo de vida, que ele não é só aquilo que você gasta, ele também é considerado e engloba aquilo que entra como um valor que você pode gastar. Então, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, toca o sininho e apoia aí o nosso canal, que fala um pouquinho sobre a vida fora do Brasil. Se você quer sair do Brasil, vir para a Europa, vir para Malta e precisa do meu suporte, aqui na descrição do vídeo tem o meu contato. Você pode clicar ali no link e mandar uma mensagem para nós, que iremos te atender sem problemas nenhum. Última coisa, gente, que é importante também, é você saber sobre os vazamentos e problemas de eletricidade e também se atentar a new buildings. O que é new buildings? Significa que, eu estou alugando esse apartamento e aqui do lado existe uma construção gigantesca. O que eu quero dizer? Primeiro, o valor do apartamento ele já não é tão alto quanto deveria ser por causa do noise. Muito barulho vindo da construção. Segundo, a construção, os equipamentos que eles usam podem estar pegando eletricidade do seu flat. O que eu quero dizer? Atente-se à eletricidade e à água. Água em questões de vazamento, em questões de torneira, às vezes a descarga, você descarga e continua saindo aquela aguinha, às vezes fica pingando, você fala, mas não é nada. Sim, significa alguma coisa e você vai ver no final do mês.
ou até mesmo a sua eletricidade fica diminuindo e voltando, diminuindo e voltando, diminuindo e voltando. Isso são tudo coisas que você precisa ficar atento, porque no final são os seus euros que estarão na mesa pro jogo. E se você quiser economizar ou pelo menos ter uma conta justa, você deve ficar atento. Claro que sem dúvidas e de olhos fechados eu recomendo você a fechar contrato direto com o owner. Por quê? Porque o owner, ele não vai te cobrar taxa. Agora, o agente de imobiliária, ele vai te cobrar taxa, ele vai te cobrar aluguel 2 vezes, mais a taxa e mais algumas coisinhas aí, caso ele queira, porque ele é uma agência, então ele vai falar, eu achei esse flat pra você, então você vai ter que pagar porque eu achei. É mais ou menos isso. Mas você fazendo direto com o owner, seguindo essas orientações de contrato, tenha certeza de que você vai fazer, né, o contrato e que o owner está empenhado a te entregar o contrato, ele não está te enrolando, principalmente próximo a verão ou não. Se atente a isso. Foto, conversas registradas, vazamentos ou não, pagamentos de água e eletricidade e valor do calção que eu vou falar agora. O valor do calção, gente, ele pode ser 100% do valor do aluguel, né, de um mês de aluguel. Ele pode ser 50% do valor de um mês de aluguel. Depende do dono da casa, depende do que eles acharem melhor. Geralmente, por agência, é pago ali o valor total e, de repente, quando você faz com o dono em contato direto, ele fala, você vai ter que pagar o valor total, mas aí eu posso dividir para você pagar nos 3 primeiros meses ou nos 2 primeiros meses. Aí você paga parceladamente, junto com a parcela total do flat, né? Parcela total mensal do flat. O que eu quero dizer? Tenha foto, tenha contrato. Porque, gente, no final, quando você sair da casa, claro que você está indo para um lugar melhor, que você está indo em progresso na sua vida, às vezes você não está indo para um lugar melhor, mas você está mudando porque você está crescendo e você vai ter que fazer algo diferente, né? Em prol de uma causa maior. É isso que eu quero dizer. Se você não tiver essas fotos, se você não falar pra ele, olha, mas eu peguei assim, porque ele pode chegar na casa e falar assim, você tá aqui, então vamos dar uma revisada na casa, já que você tá entregando. Porque eles não ficam felizes, assim, pra falar a verdade pra você, quando você sai, tá? Mas aí, ele pode falar, esse guarda-roupa tá quebrado. Quem quebrou esse guarda-roupa? Eu te entreguei e tava normal. Às vezes, gente, nem ele mesmo sabia, sabe? Às vezes ele tava alugando por imobiliária e resolveu alugar por si próprio, ou às vezes, sabe? Às vezes nem ele checou. Então, não é nem questão de você ser chato, sabe? Não leve isso, não enxergue isso, você como uma pessoa chata que tá fazendo isso. Não, às vezes ele nem sabia. Então, você fala, não, estava assim. Ou então, você fala, lembra quando eu te mandei essa mensagem falando que estava quebrado? Quando eu cheguei aqui? Então, porque é nessa hora que ele vai te entregar o calção de volta. E aí, você não perde os seus euros. E é isso, pessoal. Obrigada para quem ficou até o final desse vídeo e espero que esses conselhos, essas dicas te ajudem, porque, sinceramente, eu gostaria de ter encontrado alguém que me desse esses conselhos antes de alugar, tá? Então, muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, compartilha com quem você acredita que vai fazer sentido e continua aí que tem muito mais.